consagramos todo o nosso ser. Yuri, não sei se você vai. Paz do Senhor, amém, meus irmãos? Oh, glória, como é bom sentir a presença de Deus, né, irmãos? Tem um louvor que eu gosto muito, só um trechinho, a gente já dá início aqui. Ele é assim: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7. Oh, glória. Nós estamos aqui em uma série de estudos sobre os apóstolos de Cristo. Hoje eu estarei introduzindo sobre João, e na próxima semana o pastor vem finalizando falando sobre o apóstolo João também. Amém, meus irmãos? Hoje nós iremos falar sobre o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João. Amém? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7. É o nosso texto base aqui, que diz aqui: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Sim, Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Oh, glória. Meus irmãos, quando se trata do apóstolo João, ou evangelista João, ele teve um papel importantíssimo no estabelecimento da igreja primitiva. Este João é o irmão mais novo de Tiago, que em Atos, na companhia de Pedro, nós vamos ver ele um pouco mais no trabalho dos bastidores, no suporte. Este João, nós vamos falar aqui hoje, o apóstolo, foi nomeado, chamado como o apóstolo do amor. Isso por uma qualidade que ele obteve. Mas Jesus o chamava de o filho do trovão. Por que, pastor, que Jesus o chama de o filho de trovão? Porque ele era entusiasmado, intolerante, explosivo. Em Mateus, em Marcos e Lucas, João sempre é mencionado com outra pessoa. Nós vamos ver João sendo notado, ou ele vai aparecer sozinho. E eu queria pedir para o Breno colocar aí Marcos capítulo 9 e verso 38. É apenas um dos momentos, ou o único momento, em que eu vejo aqui João aparecer sozinho,
que a Bíblia diz: e João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nos lhe proibamos, porque não nos segue. João, muitas vezes ele tinha um comportamento de uma forma exclusória, se excluindo às vezes, se escondendo, bitolado, impetuoso, imprudente, intolerante. Esse João, mesmo com todas essas atribuições que eu acabei de falar sobre ele, ele consegue transformar, por meio de Cristo, as suas maiores fraquezas nas suas maiores forças. João é um exemplo do que deve acontecer conosco quando nós verdadeiramente conhecemos a Cristo, permitindo que a força do Senhor se aperfeiçoe em nossas fraquezas. João teve um profundo amor pela verdade do Evangelho, pela verdade de Deus, defendendo essa verdade e esse amor até o fim de sua vida. Seus relatos, nós vamos ver que são reflexo de sua personalidade. Ele tinha paixão pela verdade, era apaixonado pela verdade do Evangelho. Dos autores do Evangelho, nós vamos ver que João é o único que fala de uma forma mais clara, preto no branco, trazendo ali uma mensagem de uma maneira em que todos pudessem entender a sua mensagem. Para João, as coisas de Deus eram inquestionáveis, e por serem inquestionáveis, ele chega a usar no Evangelho de João algumas expressões, tais como trevas e luz, filhos de Deus contra os filhos de Satanás, receber a Cristo versus rejeitar a Cristo. João aprendeu essa forma de se expressar com o melhor professor que ele teve em 3 anos na sua vida, o próprio Cristo. É por esse motivo que ele tem uma mensagem fácil de se entender e falava de uma maneira mais clara, para que todos pudessem entender o que ele de fato estava querendo passar aos seus ouvintes. Enquanto jovem, João era um pouco extremista, ele faltava um pouco de senso de equilíbrio espiritual. Quando eu digo isso, eu vejo que durante os relatos que João nos mostra aqui, a Bíblia nos mostra, que verdadeiramente faltava esse equilíbrio espiritual. Mas em 3 anos, andando com Jesus, Jesus conseguiu transformar esse jovem imaturo em um verdadeiro homem de Deus, transformando o filho do trovão no apóstolo do amor. Cristo conseguiu transformar um cabeça quente em um amoroso e piedoso ancião da igreja primitiva. Nós vamos ver que por ele ser esse amoroso e piedoso servo de Deus, ele defendendo sempre, amando a verdade de Cristo, por amar essa verdade. Há 2 frases que muito me marcou quando eu estudava acerca da vida desse apóstolo. A primeira, quando se fala de verdade, é a seguinte: a verdade sem amor não é honesta, é brutalidade. Como o amor sem verdade é hipocrisia. Primeira carta aos Coríntios, Paulo fala no capítulo 13, no verso 6 assim: que o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Jesus, a João também ensina sobre humildade. No texto ora lido, que nós colocamos no telão, João repreendeu uma pessoa que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E por não andar no grupo de Jesus, João pensa que ele não era digno de estar praticando o que ele estava fazendo. Se ele não é do nosso grupo, não pode expulsar demônios, né? Então Jesus começa a trabalhar o caráter de João, e no
meio desse trabalhar, Jesus fala sobre humildade. A humildade, ela nos levará a lugares em que o soberbo jamais conhecerá. Há uma frase que o meu avô sempre falava para mim acerca de humildade. Ele sempre me dizia o seguinte: a humildade vai te colocar em lugares em que o dinheiro de muitas pessoas não terá poder para te colocar. Jesus fala sobre humildade. É interessante que em seu evangelho, João, ele não menciona o seu próprio nome. Ele não fala de sua própria pessoa no evangelho de João. Como assim, pastor? Evangelho de João, capítulo 13, verso 23. Ele diz assim, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, reclinando a sua cabeça ao lado dele. João capítulo 20, verso 2. Ele diz assim: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava. Evangelho de João capítulo 21 e verso 7. Ele diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Então, eu vejo aqui no Evangelho de João que o apóstolo João não fala de si mesmo no seu próprio evangelho. Ele não cita o seu nome, mas ele pega Jesus como referência para falar de si mesmo. Aquele a quem Jesus ama. Aquele a quem Jesus ama. Sempre falando de si, usando Jesus como referência. O discípulo a quem Jesus amava. João, o único a relatar que Jesus lavou os pés dos discípulos, no capítulo 13, do verso 3 até o verso 6, João vai relatar o momento em que Jesus está lavando os pés dos discípulos. João aprendeu na caminhada com Cristo, em um período de 3 anos, que ele precisava aprender sobre o equilibrar do sofrimento e da glória. João precisava aprender e colocar em prática o equilíbrio do sofrimento e da glória. Jesus ensinou que o sofrimento é o preço da nossa glória. A Bíblia nos diz em Marcos 10:38 assim: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Quando Jesus nos ensina que o sofrimento aqui é o preço da nossa glória lá, Mateus capítulo 16, verso 24. Coloque aí, Breno. No verso 24 e 25, olha o que o Senhor está nos ensinando aqui essa noite. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O preço da glória é o sofrimento aqui. Agora coloca Romanos 8:18. Olha só o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. No verso 18 de Romanos, e no capítulo 8 ele vai dizer assim. Põe aí, Romanos 8, versículo 18. Olha o que Paulo nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada naquele grande dia. O Senhor Jesus ensinou a João e a todos os discípulos que o sofrimento aqui na terra seria o preço da glória eterna que receberemos quando a trombeta tocar. Quando eu vejo Jesus ensinando isso a João, é possível entender que na noite que Jesus foi preso, João, o apóstolo, o discípulo, ele ali começa a entender quão amargo é o cálice que ele deveria beber. João foi o único discípulo que viu Jesus preso, pregado naquela cruz. No Evangelho de João, capítulo 19, verso 26,
A Bíblia diz que quando Jesus viu a sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem Jesus amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. João certamente viu os soldados perfurarem as mãos de Jesus, perfurarem os pés e ferir ele com a lança na sua lateral. Esse é o apóstolo João. Ali João viu Jesus preso naquela cruz, mas também viu quão terrível ou quão horrível era o cálice que ele voluntariamente teria que tomar. Acredita-se que João, quando Paulo funda a igreja de Éfeso, acredita-se que João foi um pastor naquela igreja. E os estudos dizem que por um tempo ele viveu por ali. Esse mesmo João que eu estou falando, antes de ser banido na ilha de Patmos, foi jogado dentro de um tacho de azeite quente, aonde a expectativa de quem o lançou ali dentro morreu, acabou, já era, não prega mais. Quero ver pregar agora. Vamos ver o que vai sobrar desse homem que tanto ama e prega Jesus. Colocaram João em um tacho de azeite quente, porém o tacho de azeite quente não queimou sequer um fio de cabelo de João. Por quê, pastor? Há uma profecia lançada pelo profeta Isaías dizendo: e se passares pelo fogo, ele não te queimará. João viveu isso. Ao sair do tacho de azeite quente, a Bíblia diz agora que João é banido na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos foi aonde João relatou a visão do Apocalipse. Em Patmos era um ambiente hostil para João, que já era um homem de idade já um pouco avançada. Um ambiente hostil. E ali em Patmos, esse João que eu estou falando, o apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava, foi tratado com brutalidade. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele chegou a dormir em uma chapa de pedra e uma rocha ele fez do seu travesseiro. João se transformou em um modelo humano que os cristãos de hoje precisam ser. Outrora, um homem desequilibrado, cheio de impulsos, chamado homem do trovão, e agora é chamado o apóstolo do amor. É isso que o Senhor Jesus quer fazer na nossa vida, irmãos. Todos os dias, transformar um cabeça quente em um servo de Deus piedoso, amoroso, que ama a verdade e defende o evangelho de Cristo. Vamos lá. Quando eu digo que Jesus conseguiu transformar o interior de João, é porque Jesus conseguiu enxertar em João a humildade e o amor. A Bíblia diz que o Senhor abate a soberba, mas Ele dá graça aos humildes. Quando se fala de humildade, irmãos, a nossa natureza caída é muito fácil de se ensoberbecer. Muitos existem dentro da igreja com uma falsa humildade. É aquela humildade que só dura o período em que Deus muda a história dele, ou até ele assumir um lugar aonde ele tanto almeja chegar. É por isso que eu glorifico a Deus por esse verso que diz que Deus dá graça ao humilde, mas Ele abate a soberba. Tem gente que se ensoberbece, irmão, com uma oportunidade que ele tem. Tem gente que deixa de ser quem ele é por causa de uma oportunidade. Uma oportunidade muda e revela caráter. Uma oportunidade, uma cadeira, um cargo, muda personalidade. Tem pessoas que por possuir algum cargo,
dentro de algumas igrejas, eles se sentem os superiores, os magistral, ou os intocáveis. O que João nos ensina aqui essa noite é que um dia eu posso ter sido hostil, bruto, posso ter tomado decisões sem pensar, mas depois que eu conheci a Jesus, eu tenho que abandonar tudo isso e me tornar um servo humilde e amoroso. Tem gente que não é humilde nem para pedir perdão, irmãos, mas quer que todos pedem perdão para ele. Que tipo de servo é esse, irmãos? Precisa aprender com João. João nunca de fato deixou Jerusalém, né? A ponto de que até o fim da vida dela, João cuidava de Maria. Todo homem deve amar a Cristo. Por quê, pastor? Porque estudando esse apóstolo, eu pude entender quão tamanho amor ele sentia pelo Cristo que morreu por ele, irmãos. E eu quero lhe fazer uma pergunta essa noite. Você ama Jesus? Até que ponto você ama Jesus? Tem gente trocando Jesus pelas primeiras oportunidades que está aparecendo aí, irmãos. Um emprego é capaz às vezes de tirar a pessoa da presença de Deus, irmãos. Uma oportunidade tira a pessoa da presença de Deus. Eu falo isso porque eu já vivi isso, irmãos. A minha esposa está ali, é prova disso. Quantas vezes eu fiz entrevista de emprego, irmãos, e quando eu perguntava o horário e falava que o horário era no período da noite, comprometendo o ministério que Deus me confiou, eu deixava a entrevista e entrava no meu carro e ia embora. Pastor, então o senhor não estava precisando? Estava, e muito. Muito, irmãos, muito. Morando de favor dentro de um quarto na casa da minha avó. Minha família todinha lá, minhas tias toda hora falando mal de mim e achando que eu não sabia de nada. Porém, se eu não amar a Cristo mais do que a mim mesmo, que renúncia é essa que eu estou vivendo? João, nos seus últimos dias na igreja de Éfeso, ele já estava tão fraco, que as pessoas tinham que carregar ele. Mas João, mesmo fraco, debilitado no corpo, sempre carregava uma frase na sua boca. Sabe qual é a frase? Oh glória! Pequeninos, amem uns aos outros. Essa era a frase que o apóstolo João carregava nos seus lábios. Podia lhe faltar forças para andar, mas a frase que ele tinha na boca era tão poderosa que nos impacta até os dias de hoje. Pequeninos, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Porque aquele que diz que ama a Deus e não vê, mas odeia o irmão que está vendo, é mentiroso. Como é que você ama um Deus que você não vê e fala que ama o seu irmão que você está vendo, mas está mentindo ali, não ama de verdade? A palavra amor em nosso meio está meio banalizada, irmãos. Por quê? Quer provar amor? Faça, não pague amor. Prove amor com atitudes, não com coisas. O nosso maior erro é que às vezes a gente quer comprar o amor das pessoas, sendo que amor não se compra, amor se demonstra. Como é que eu demonstro amor, pastor? Fazendo, sendo. Estou chegando aqui, irmãos. Carregando essa frase em seus lábios. Certo dia perguntaram sobre essa frase para João. E quando questionado sobre essa frase, pequenino, ame uns aos outros, ele responde da seguinte forma: eu falo essa frase porque é um mandamento. Se vocês conseguirem fazer só isso, é o suficiente.
Deus do céu. E aqui a gente entra no Evangelho de João. Esse Evangelho de João, ele vai apresentar Jesus como o Verbo de Deus que se fez humano, mostrando assim o amor e a verdade de Deus. O autor desse Evangelho diz que o maior propósito dele é fazer com que os seus leitores creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que por meio da fé nesse Cristo a gente possa ter vida eterna. Eu divido esse livro em duas partes, mas eu quero falar aqui. A primeira parte deste Evangelho trata-se do princípio, ou melhor dizendo, trata-se do principal, o momento em que Jesus está realizando os seus milagres. O momento em que Jesus realiza e faz milagre. A primeira parte desse livro trata sobre isso. Eita, meu Deus, voou tudo aqui. Vamos lá. Do capítulo 1 até o capítulo 11, esses milagres são sinais, ou seja, eles vão mostrar quem é Jesus e por qual razão ele veio a esse mundo. O maior dos milagres em que Jesus opera no Evangelho de João está marcado ali no capítulo 11, quando ele ressuscitou a Lázaro, mostrando a todos que ele é a ressurreição e a vida. A segunda parte desse livro fala da ligação de Jesus e os seus seguidores. Em outras palavras, fala-se do ensinamento de Jesus para com aqueles que estavam sentando e ouvindo as suas palavras. Fala também, aleluia, da promessa de que depois que ele fosse embora, o Espírito Santo de Deus seria o nosso Consolador, para ensinar toda a verdade a respeito de Jesus. Há um versículo que diz que quando eu tenho dificuldade de aprender algo, eu tenho que pedir ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai me ensinar a respeito de tudo que eu preciso saber na palavra do Senhor. Estou chegando, irmão. E o Evangelho de João, ele vai terminar contando acerca do julgamento, a morte, ressurreição e as aparições de Jesus. No Evangelho de João, João me ensinou algo, Eric, e eu tive que colocar isso aqui porque é algo muito tremendo. Quando eu estava estudando sobre o evangelista João, o apóstolo João, eu pude entender cada capítulo que compõe o evangelho que ele escreve. Como assim, pastor? No capítulo 1, nós temos o verbo encarnado, ele é a palavra. No capítulo 2, ele é aquele que transforma água em vinho, ou seja, Jesus, ele é a transformação. No capítulo 3 do Evangelho de João, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos, e aquele encontro, Jesus é o caminho da vida eterna. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o encontro que transformou a vida de uma mulher. Ou seja, no capítulo 4, ele é aquele que transforma vidas. No capítulo 5 do Evangelho de João, o paralítico naquele tanque de Betesda foi curado, porque no capítulo 5, Jesus é a cura do paralítico. No capítulo 6, nós temos a multiplicação de pães e peixe, porque no capítulo 6, Jesus é aquele que dá a multiplicação para o seu povo. No capítulo 7 do Evangelho de João, a incredulidade dos irmãos de Jesus, aleluia, dá-nos a entender que no capítulo 7, aquele que sabe lidar com a incredulidade do coração dos homens. No capítulo 8 nós temos a mulher adúltera, e a Bíblia nos diz que no capítulo 8 ele é aquele que justifica o pecador. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira
pedra. No verso de número 12 em diante, do capítulo 8, Jesus é a luz do mundo. A partir do verso 21, ele é aquele que defende a sua missão e a sua autoridade. Aí nós vamos no capítulo de número 9, ele é a cura do cego de nascença. No capítulo 10 do Evangelho de João, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, ele voltará a viver. No capítulo 12 do Evangelho de João, ele é o ungido de Deus, que foi ungido por Maria. No capítulo 13, a Bíblia nos diz que ele é o servo fiel que lava os pés do seu discípulo. Meu Deus do céu. No capítulo 14, ele é o que no capítulo 14, pastor? Ele é o conforto para os seus discípulos. No capítulo de número 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele fala do Consolador, que convence, que guia e glorificará o nome do Filho Jesus, que veio à terra e morreu por mim e por você. No capítulo 17, ele é o sumo sacerdote que intercede e faz a oração sacerdotal. Meu Deus do céu. No capítulo 18, ele é negado por Pedro. Já no capítulo 19, ele é o Cristo crucificado naquela cruz de madeira. E no capítulo 20, pastor, quem ele é? No capítulo 20, ele é o Cristo ressurreto ao terceiro dia. Meu Deus do céu, oh glória, aleluia. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, para que a gente pudesse estar pregando aqui e mencionando acerca da sua mensagem. Oh glória! Se no capítulo 20 ele é o Cristo ressurreto, no capítulo 21 ele é o Cristo que aparece a 7 discípulos. E o que mais ele é, pastor? Primeira carta de João, ele é o caminho. Segunda carta de João, ele é a verdade. Terceira carta de João, ele é a vida. Ele é o caminho. Em 1 João fala-se de quê? Da cruz, amor. Se ele é a verdade, em 2 João fala-se de quê? Da vida cristã e do caráter, a verdade. E se ele é a vida, em 3 João fala-se de quê, pastor? Da eternidade, aonde eu, você, os pastores, o João apóstolo e toda a igreja estará com ele nas bodas do Cordeiro, adorando a ele a sua eternidade. Eita glória! Se coloca de pé em nome de Jesus. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, quero te engrandecer e te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos dado graça, Jesus. Renove as nossas vidas, renove, Senhor, a nossa vida em ti, Pai. Transforma o nosso caráter, assim como o Senhor transformou o caráter de João, meu Pai. E assim nós te glorificamos e adoramos, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus,
alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluias, glória a Deus, aleluias, que maravilha, né, irmãos? Deus continua abençoando o pastor Luiz. A igreja senta um pouco, irmãos, vou dar alguns avisos e já terminamos. Bom, Adolfo já vem para cá para fazer a oração final. Irmãos, amanhã à noite às 20 horas, os homens, quinta região, irmãos, vai ser o ensaio aqui da quinta região, né, Daniel? Amanhã à noite às 20 horas, ensaio dos homens da quinta região. Então você, homens, que faz parte do grupo aí, do conjunto, venha amanhã às 20 horas. Jovens, amanhã também, ensaio às 20 horas, amém? E no sábado, irmãos, no sábado haverá uma palestra para homens aqui também. É palestra dos homens às 19h30 e também haverá também um evento para equipe de louvor, incluindo mídia, som, músicos, vocais, às 19h30 no sábado aqui nessa igreja, amém? Domingo pela manhã, escola bíblica dominical e domingo à noite, culto de celebração, amém? Esses são os avisos, irmãos. A igreja se coloca de pé, vamos estar fazendo a oração final e já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Graças a Deus, Deus falou conosco nessa noite, né, irmãos? Através da sua palavra, através dos louvores, Deus está presente nesta casa. Oremos agradecendo a Deus. Papai do céu, te agradecemos por este momento que passamos na tua casa. Te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores nesta noite. Jesus, abençoa o teu povo que se faz presente aqui nesta noite, meu Deus. Jesus querido, Senhor da glória, nos conduz aos nossos lares debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos potente e ensanguentada, nos livrando de todo mal, nos dando uma noite de paz guardada debaixo das tuas mãos potente. E tudo isso, Jesus querido, é para a honra e glória do teu nome. Tudo isso que o Senhor Jesus faz por nós nesta noite é porque o Senhor é bom e fiel para conosco. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo nesta noite. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos sendo a mão, irmão, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.